É para receber a pastora, amém? E aí depois que você receber a pastora de pé, aí ela fala para você fazer, sei lá, o polichinelo, o senta e levanta, você que sabe. Mas vamos receber a pastora Sayonara de pé, honrando a vida dela em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, pastora. Cumprimento a todos com a paz. Amém. Boa noite, do jeito que você preferir. A paz esteja com vocês. Pode sentar. Agora levanta. É brincadeira, irmão. Pode ficar sentado. É só pra fazer igual. Levanta, senta. Agora, irmãos, abra sua Bíblia em João 4. João 4. João 4. Vou ser breve. João 4. Ai, eu tava tão nervosa de subir. Eu não sei nem como consegui subir aquelas escadas ali. Meu coração tava saindo assim pela boca. Hoje eu não vou ficar sem microfone para vocês aí atrás me ouvirem. O pastor disse que ia providenciar um daqueles sem... Se não chegou ainda, então vai ser com esse. Amém? João 4. Pode colocar aqui, Carol. Gente, depois da palavra de quinta-feira, está adorando a quem, irmãos? Eu falei, Jesus, o que é que eu prego? João 4 que diz: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Mais um, Carol. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos, ao seu filho José. Só até aqui. E depois você... Carol, Carol não. É a Lari hoje. Lari, desculpa. Pode deixar um pouquinho. Vai incomodar se eu ficar aqui? Não, né? Não, pode deixar um pouquinho que depois eu vou pedir para você passar mais um pouquinho para frente. O que é que acontece, irmãos? O que é que me chamou a atenção nessa palavra? A Bíblia diz, começa dizendo que quando Jesus ficou sabendo ali que tinha uma discussão, quem batizava mais, quem batizava menos, quem batizava, sendo que Jesus mesmo, ele não batizava. E começou ali uma coisa, um negócio, e a Bíblia diz que ele saiu de onde ele estava e foi para um outro lugar. Só que a Bíblia, irmãos, quando fala dessa mulher, ela não diz quem ela é, ela não diz quantos anos ela tem, ela não fala nada, só diz que é uma mulher samaritana. Isso me chamou a atenção, porque em muitas partes a Bíblia é muito detalhista. Só que aqui ela só diz a mulher samaritana, o diálogo com a mulher samaritana. Por que eles enfatizam isso? Porque, irmãos, os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Eles tiveram um problema porque mais ou menos 730 antes de Cristo, Samaria, uma parte dela foi levada cativo. E ali os povos se misturaram com outros povos e eles passaram a não ser mais tão puros. E os judeus, eles eram muito apegados com esses negócios de ser puro ou não. Mas isso é mais história, eu não vou entrar nisso. Só diz que eles não se davam. E todo irmão judeu que precisava ir para alguma cidade que passava, eles davam a volta, eles dobravam o caminho, mas não passava por Samaria. Só que a Bíblia diz que era lhe necessário passar por Samaria. E isso me chamou a atenção, porque quando diz era lhe necessário passar por Samaria, não está falando assim, era necessário, porque não era necessário passar por lá. Era como se eu tivesse aqui, as meninas fossem passar, elas podem ir por ali, elas podem dar a volta e subir por aqui. Elas não precisam, irmãos, exatamente passar por aquele lugar. Elas podiam dar a volta. Mas a Bíblia enfatiza que era lhe necessário. E quando diz lhe necessário, isso implica a Cristo, a Jesus. Era necessário que ele passasse por Samaria. E sabe o que me chamou a atenção? Que aqui é interessante, irmãos. O interessante é que Jesus estava lá numa reunião. E aí começou uma discussão e Jesus saiu.
Porque tudo aquilo, irmãos, que não é reino, Cristo ele não está no meio. Quando começa uma discussãozinha, quando começa uma coisa, quem faz mais, quem faz menos, quem é isso, quem é aquilo, tudo aquilo que não é reino, irmãos, Cristo não está no meio. Quando você vê conversas nos cantos e você vê que não é reino que estão falando, Cristo não está ali. Isso é fato. Toda vez que vier alguma conversinha que seja torta de um lado, torta do outro, e não for reino, Cristo não está. Isso é fato. E começou uma discussão: quem batiza? Quem não batiza? Quem batiza? Quem batiza mais? Jesus mesmo, ele não batizava. E ele falou: não, isso aqui já não me cabe mais. Nós estamos vivendo um tempo onde as igrejas estão preocupadas com muitas coisas, menos com o reino. Vai ter um evento, vai ter uma festa, e a gente pensa na decoração, e a gente pensa no pastor que vem, e a gente pensa na ornamentação, e a gente pensa em tudo. E o reino? Perdemos o foco muitas vezes. Tantas coisas, irmãos. Nós estamos incluindo tantas coisas, precisamos fazer tanta coisa, e o foco, que é o reino, muitas vezes tem saído. E quando, irmãos, o reino não é o foco, Cristo não está. Esteja ciente disso. Toda vez que o reino não for o centro, ali não está Cristo. E a Bíblia diz assim, era-lhe necessário para passar por Samaria. Samaria era uma cidade onde as pessoas, os judeus, não passavam de jeito nenhum. Eles não queriam, eles davam a volta, mas não passavam. Sabe qual que é o interessante? O interessante, irmãos, é que um dia você, fomos uma Samaria também, onde as pessoas olhavam e diziam: não, ali não. Ali não tem nada de bom. Nada tem bom ali. Isso não. Esse não tem valor. Mas, irmãos, glória a Deus que foi necessário Jesus passar pela minha e pela tua Samaria. Glória a Deus que foi necessário Jesus passar pela nossa Samaria. Porque um dia, irmãos, as pessoas davam até volta para não passar por perto, para não falar: quando eu via de longe, deixa eu passar por aqui para eu não ter que cumprimentar. Mas glória a Deus que era necessário quem? Jesus passar pela sua Samaria. Porque se você depende, irmãos, de alguém, a pessoa levava o crédito. O pastor Mota hoje é um pastor abençoado porque eu ajudei. O pastor Reco hoje, quem era ele, quem é ele hoje? Mas eu tenho um pouco, irmãos. Não. Foi necessário Jesus passar pela sua Samaria. Foi necessário Jesus para que o crédito, irmãos, fosse exatamente dele. Para que as pessoas não precisassem se apoiar e dizer: mas eu também ajudei. Irmãos, glória a Deus que tem pessoas que Deus coloca durante um tempo no seu caminho para te ajudar. Mas o crédito sempre vai ser de Cristo. É Ele, irmãos. É Ele. E sabe qual que é o interessante? O interessante é que a Bíblia diz que quando ela saiu de casa, Ele já estava lá. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Mais um. Pode passar mais um. Lari. Agora foi. E estava ali o que? A fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Irmãos, a hora sexta é praticamente ali, é o meio-dia. É o dia, a hora que o sol está rachando, mas está muito quente, onde praticamente as pessoas não saíam de casa, não tinha muita movimentação na rua. Pode passar mais um, Mário. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-me de beber. Pode passar mais um. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber? A mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, que foi o que eu falei para vocês. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e eu lhe daria o quê? Água viva. Passa mais um. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva, irmãos? Você está vendo aí um diálogo. Ele fala: me dá água. E ela diz: como pode você,
Se o judeu pedir água para mim, irmãos, estava uma banca, estava ali. E ele diz: se você soubesse quem está te pedindo, pode passar mais um. És tu maior do que os nossos pais Jacó, que nos deu o poço bebendo? Que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Pode passar até eu chegar onde eu quero. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Irmãos, coisa linda, sabe o que é? A gente vai anotando as coisas aqui, irmãos, mas a gente não consegue entrar nisso aqui, porque Deus vai falando conosco e nós vamos passando aquilo que Deus quer. Pode passar mais um. Não, esse eu já li, já. Disse-lhe a mulher: dai-me, Senhor, dessa água para que eu não tenha mais sede, desculpa, e não venha mais tirar aqui. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Irmãos, você viu que ela falou, e ela perguntou, e ela disse: o poço é fundo. Não, porque não sei o que. Não, porque você é maior do que o nosso pai. Aí ele diz, para acabar com o assunto, para acabar com aquela situação toda, Jesus vira e diz: vai lá, chama o teu marido e vem. Sabe o que ela diz, irmãos? Não tenho marido. Pronto, acabou. A mulher que falava e indicava e perguntava, acabou o assunto ali na hora. Não tenho marido. E ele disse: disseste bem. Tu tivesse quanto? E o que tu tem hoje não é o teu. Sabe o que me chamou a atenção, irmãos? Me chama a atenção que ela estava falando, mas quando Jesus tocou numa parte a qual ela precisava, irmão, ser tratada, ela acabou, ela parou de falar. Porque nós somos assim, nós estamos ali e falando, cantando, andando de um lado para o outro. Aí quando Jesus chega e fala: agora eu preciso entrar nessa parte, aí você se recua, aí você fecha a porta e diz: Jesus, é só até aqui, daqui para cá o Senhor não entra. E aí passam-se os dias, e aí passam-se os anos, e sabe o que é que acontece, irmãos? Somos pessoas não curadas, pessoas machucadas, machucando outras pessoas. Você sabe quantas pessoas sobem em altares? Estou falando isso aqui, estou falando geral. Sabe quantas pessoas sobem em altares machucadas? Sabe quantas pessoas pregam e não são curadas? Cantam e não são curadas? Dançam, mas não são curadas? Você tem noção quantas pessoas pegam o microfone e falam para você tantas coisas, mas elas mesmo não são curadas? Porque quando Jesus tentou fazer alguma coisa, ela disse: é só até aqui que você pode entrar, aqui para cá não, porque dói, porque mudar, porque tratar dentro da alma é ruim demais, porque é muito mais fácil eu trocar a minha roupa, é muito mais fácil eu de repente parar de usar maquiagem, eu aprender como falar, do que mudar dentro de mim. E aí eu caso machucada, e aí o meu marido, tadinho, vai ser machucado também. Eu vou gerar filhos machucados, e aí a sociedade inteira, irmão, vai ser desse jeito que está hoje, porém. Porque a família, irmãos, está desse jeito. Porque quando você vem e você tem uma proposta de mudar, você diz: eu mudo até que não doa. Porque quando começa a doer para mim, não. Por quê? Porque nós queremos sempre o jeito fácil das coisas. Só que com Jesus, irmãos, ou é 8 ou é 80, não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Porque morre, irmãos, não tem como. Ou é ou não é. E ali, irmãos, começou aquele diálogo. E ela diz: Você tem como tirar água do poço? Você é maior do que o nosso pai? Irmãos, eu tinha falado: você está falando com quem, minha filha? Sou Cristo, sou poderoso, grandão, eu sou aqui, eu sou o que sou e pronto. Mas, irmãos,
Jesus já tinha fugido de quem é maior, quem é menor. Aí quando chegou ali, ela tentou de novo: você é maior que o nosso pai? Você é maior? E ele falou: olha, cada vez que ela falava uma palavra, ele dava uma outra que não tinha nada a ver com a pergunta dela. E eu falei: meu Deus do céu, por que ela pergunta uma coisa e ele responde outra? Toda vez, irmãos, que o caminho, que a situação não é frutífera, irmãos, Cristo ele já saía logo dali. Se é um terreno que não vai dar fruto, irmãos, sai fora. Se é uma terra que você vê, irmãos, que não quer mudança, não, sai fora. Perde tempo não. O pastor pregou aqui domingo. Como está o seu terreno, irmãos? Vem um jogar lixo, aí você tira. Vem outro jogar lixo, irmãos. Se você deixa que o seu terreno encha-se de lixo, irmãos, depois vai ser complicado para você tirar. Se é uma terra que não dá fruto, se é uma terra, irmãos, se é uma situação, se é uma conversa, se é umas coisinhas, irmãos, que você vê que é só mimimi, sai fora, irmãos. Não vai te acrescentar, sai fora. E quando eu falo sai fora, sabe por quê? Porque é assim, ó. Eu tenho uma pessoa que a gente tá ali sempre discipulando. E ela tá o tempo inteiro: ai, pastora, o que é que eu faço? Eu digo: olha, faz assim, faz assim. Ai, pastora, o que é que eu faço? Pastora, você não sabe, pastora, olha, as pessoas me veem como um pedaço de carne. Eu não sei mais o que eu faço. Irmão, você olha a história dela, ela tá assim, ó, dormindo à noite, só com um pedacinho do... hora de dormir. Não, as pessoas me veem como um pedaço de carne. Eu digo: mas quem está mostrando para ela que você é? Quem é que está mostrando? Irmãos, eu já tentei 1, 2 anos, 3 anos. Aí eu falei para ela: ó, a última vez foi: se você quer permissão para pecar, para mim você não vai ter. Se você vier a mim querendo permissão para fazer o que é errado e você sabe que é errado, você não vai ter. Então, irmãos, quando começar com muita coisinha, é um terreno que você vai ver que não dá fruto, sai fora. Sabe por quê? Porque até você perde a tua bênção por causa disso. E aí, começa o diálogo daqui, o diálogo dali. Jesus diz para ela assim: olha, chama lá o teu marido. E ela diz: eu não tenho. E ele falou: dissestes bem, o que você tem, você teve 5, e o que você tem hoje não é teu. E ela diz: vejo que você é profeta. Vejo que você é profeta. Sabe, irmãos, eu estava em casa meditando nisso, e eu entendo que lá na minha rua o lixeiro passa segunda, quarta e sexta. Se eu não tiver a ação de tirar o lixo de dentro da minha casa e pôr para fora, irmãos, ele não entra dentro da minha casa e tira o lixo de lá. A minha casa vai encher de lixo, vai encher de lixo, vai encher de lixo, vai ficar tendo lixo, um lixo atrás do outro. Se eu deixar de colocar o lixo lá fora segunda, quando for quarta-feira tem o dobro do lixo, sim ou não? Quem disse que não é assim? Cristo está aqui, ó. Deixa eu tirar o lixo, põe para fora, traz para a luz. Quando você traz para a luz, esse negócio fica fraco em você. Deixa eu pegar o lixo, me dá. E você fica guardando: ah não, deixa para quarta-feira eu coloco. Aí passa a quarta-feira: ah não, sexta-feira, eu prometo, Jesus, sexta-feira, olha, quando você passar aqui o lixo vai estar na porta. Aí passa a sexta-feira, aí vem o fim de semana, aí junta mais um pouco de lixo, aí vem na segunda-feira: ai, eu já estou cansada demais para colocar o lixo lá fora. Irmãos, quando você vê, tem tanto lixo, tem tanta coisa, que você tá igual aqueles acumuladores lá que passam nos canais lá, que tem que vir pessoas e pessoas e querendo tirar, e você é agarrado a coisas, agarrado a negócios, a papéis, a tampinhas. Eu estou agarrado a isso, mas isso não te serve. Eu sei que não me serve, mas eu não consigo largar. Vocês estão entendendo? Se eu não tiver uma ação, irmãos, é necessário a minha ação para que tenha uma reação de Cristo em mim. É necessário uma ação minha. E ela estava ali toda na banca, mas Jesus disse para ela: chama lá o teu marido. E quem está falando hoje? Ei, o que tem aí dentro? O que tem aí dentro que eu preciso tratar? Sabe por quê? Porque é um instrumento, irmãos,
quebrado, ele não serve para nada. Quando quebra uma corda, você arruma de novo, ela quebra de novo, você não tem que trocar? Imagina aqui, o Marcelo tem um problema sério de coração e o Marcelo de repente tem aqui um ataque cardíaco. A gente vai chamar o Tiago é enfermeiro, vai dar ali os primeiros socorros, mas o Tiago não é cardiologista. O Tiago não vai saber tratar exatamente o que o Marcelo precisa. O Tiago vai dar ali os primeiros socorros, vai dizer não coloque a mão nele, vai falar, olha, vamos continuar fazendo massagem. Mas irmãos, o problema do Marcelo vai ser solucionado quando ele chegar exatamente no cardiologista. E o cara vai falar, coloca ele aqui. E ele vai olhar e vai dizer, ele precisa disso, disso e disso. Ele vai dizer, ou ele teve um problema realmente sério, ou ele está tendo uma crise de pânico, ou ele está tendo uma crise de ansiedade. Só que para isso, irmãos, você tem que ir com a pessoa certa. Porque se você ficar indo, irmãos, em várias opiniões, vai chegar uma hora que nem você sabe o que tem. Eu já fui em tantos médicos, eu já bati em tantas portas, irmão, só que tem uma porta, só que tem um médico, só que tem uma solução, que essa, irmãos, não vai te mandar para outra, vai resolver o teu problema. Só que quando você chega até ele, irmãos, do jeito que você vem, ok, mas você não vai permanecer. E é aí que entra o problema. E é aí que entra a situação complicada, porque eu chego de um jeito, irmãos, achando que eu preciso e vou permanecer desse jeito. Só que Cristo fala, não. Porque quando você encontra comigo, alguma coisa aí dentro tem e necessita mudar. Se não mudar, irmãos, você encontrou com qualquer pessoa, menos com Cristo. Se não mudou o jeito de pensar, se não mudou o jeito de falar, não estou falando nem de vestes, irmãos. Se não mudou o teu pensamento, se não mudou o teu jeito de agir, se não te incomoda, irmãos, aquelas mensagenzinhas sem contexto, se não te incomoda, irmãos, aquele que fica, se não te incomoda, irmãos, coisinhas, você encontrou com qualquer pessoa, menos com Cristo. Você encontrou com Reco, encontrou com o irmão aqui, teve um encontro bacana com Mota, mas com Cristo não foi. Porque começa a te incomodar. E quando você tem um encontro com ele, eu quero te dizer que o pastor não precisa ficar falando com você, não. O Mota não precisa ficar falando, oi, você já leu a Bíblia hoje? Então, você fez seu devocional? Vou esperar o pastor Reco me ligar e perguntar se eu estou bem. Irmãos, quando você encontra com Cristo e algo em você não está bom, irmãos, não precisa ninguém falar, não. O canal está limpo, então ele fala com você. Ai, por que, pastor? Você não me avisou que seria. Ai, você não me avisou, pastor, que eu não podia. Não. Você não me avisou que eu não podia. Ai, pastor, você não me avisou que eu não podia passar um pouco dos limites com a minha namorada. Porque eu vim do mundo, irmãos. Veio do mundo, mas aqui dentro você não precisa ser o mundo. E esse encontro aqui foi um encontro, irmãos, decisivo para a vida dessa mulher. Foi um encontro, irmãos, que mudou algo. Não foi exterior, foi lá dentro. E ela saiu de casa com um cântaro, falando assim, eu vou lá na fonte de Jacó e volto com esse tanto de água. Ela sai de casa mais ou menos meio-dia, onde não tinha ninguém, onde era um horário que não se tinha muitas pessoas na rua. Geralmente as mulheres que iam mais cedo, porque o sol estava mais baixo. Mas irmãos, quando ela ouviu isso de longe, ela falou, oxe, vou para uma fonte. Chegou lá, tinha uma outra fonte do lado da fonte que ela ia. Só que essa fonte que estava esperando por ela, irmãos, era uma fonte inesgotável. Era uma fonte a qual, se ela bebesse, ela não teria mais sede. Esse poço, essa fontezinha aqui que ela ia, que ela foi buscar, irmãos, era uma água que ela buscava hoje, e amanhã, no máximo, depois da manhã, ela teria que voltar. Só que aquela que estava sentada esperando por ela disse assim, se você soubesse quem está aqui. Quem é? É o Mano Reco? Não. Quem é? É a pastora Sayonara? Não. Se você soubesse quem está aqui e quem pode te dar uma água que você não terá mais sede.
que você não terá mais depressão, mais opressão. Mas pastora, você não sabe como que eu vivo. Eu encontrei esse Jesus, irmãos. É uma luta diária. Todos os dias o inimigo vem mesmo. Mas se você estiver na sua posição, irmãos, você tem argumento para lutar. Sabe o que é interessante? É que ela precisava, irmãos, ser curada. A gente olha e a gente vê o Brasil, nosso Brasil, maioria é tudo evangélico. Quantos por cento deve estar de evangélico no Brasil hoje? Alguém sabe? Porcentagem? Quantos por cento? Cristão, assim. Nossa, 70%. O Brasil, irmãos, é evangélico, nossa, é cristão. Tanta corrupção, por quê? Tanta pornografia, por quê? País que tem escândalo em cima de escândalo, por quê? Eu vou te falar o porquê. Olha pra mim. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos crescendo na largura de um oceano e na profundidade de uma piscina. Estamos crescendo e expandindo. Nossa, na largura de um oceano, irmão, sem fim. Mas na profundidade de uma piscina, aonde pode se medir a água. E o que é que Cristo tem para você? Uma fonte, irmão, inesgotável. Você chegou aqui hoje, de repente, falando: é mais um culto, é mais alguns louvores, é uma palavra abençoada. Eu não sei quem vai subir, mas é uma palavra abençoada. Só que você saiu, irmão, já com isso, o cronograma já pronto. Só que quando você entrou pelaquela porta, assim como ela saiu de casa, Cristo já estava aqui te esperando. Começou a oração e ele disse: vamos começar um pouco a ter intimidade. E aí você chegou aqui na oração: não, porque eu sei, porque eu posso, porque eu faço. Jesus falou: olha, você tem certeza? Já que você está me indagando tanto, quem sou eu, quem não sou, vamos tratar o que realmente eu vim tratar com você. Vamos tratar essa deficiência que faz com que você ande de cabeça baixa. Vamos tratar essa deficiência que faz com que você não queira levantar de manhã. Vamos tratar essa deficiência que faz muitas vezes com que você, irmãos, não tenha uma palavra para dar para quem chega perto de você. Como é que eu vou dar uma palavra para alguém? Como é que eu vou falar para alguém se eu mesmo não tenho para mim? Cristo está falando: ei, acabou. Acabou, como pode, irmãos? Alguém chegar perto de você querendo uma palavra, querendo uma oração, e você não ter o que dar. E Cristo falando: sabe por quê? Porque você anda com um cântaro. Você anda com isso aqui limitado e quer me colocar aqui dentro. Mas o que eu tenho para você é uma fonte de vida. É uma fonte a qual, irmãos? E o interessante é que fonte, a água se renova todos os dias, sim ou não? Tem um problema segunda, tem uma água nova para mim na terça. Tem um problema quarta, tem uma água nova para mim na quinta-feira. Agora, se eu fico, irmãos, com isso aqui na mão, irmão, Jesus tem muito mais do que isso para você. Cristo tem muito mais do que isso para você, irmãos. Eu estava em casa, eu falei: Jesus, o que é que eu vou falar, Pai? Vou falar sobre o quê? Eu ia pregar da outra vez e eu estava passando mal, estava com pneumonia. Marcelo pregou e essa palavra vem ardendo no meu coração. E eu falei: Jesus, é isso. Sabe o que acontece? A minha família é totalmente... foi uma família muito... não era estruturada. Minha mãe brigava muito com meu padrasto e eles se pegavam lá entre eles. Irmãos, era uma... Eu chegava da igreja, quando eu apontava da esquina, que eu via um furdunço na rua, eu falava: é na minha casa. Eu sabia, irmãos, que era. E a minha mãe pegava o cabo de vassoura e na cabeça do meu padrasto, e ele ia para o hospital, depois ele ia buscar, e enfim, era isso. Ficava com raiva dele: não vou fazer comida. Não fazia comida, vou fazer só miojo. Então a gente passava uns 3 dias com miojo enquanto ela estava chateada com ele. Quando ela fazia as pazes, voltava a ter comida. E aí, irmãos, o padrasto era uma pessoa muito difícil. Nossa! E eu, irmãos, fui vendo aquilo. Não era meu pai.
fui crescendo, irmãos, com aquele negócio, aquelas brigas. Então fui uma pessoa sempre muito... Irmãos, coitado do pastor Marcelo quando casou. Porque, irmãos, ele falava, eu falava a abecedário inteiro pra ele. O Marcelo, irmãos, tranquilo, calmo. A Maria ensinou o Marcelo muito bem a tratar uma mulher. A mãe dele, irmãos, ensinou ele de verdade. Ele e o irmão dele sabem exatamente como tratar uma mulher. Então, irmão, o Marcelo era todo cordial, irmãos, e eu vim com autoridade total. Parecia o general de guerra. Sim, é sério, eu vim assim, ó. Faltava só a espada desembanhada aqui, ó. E eu vim com isso, irmãos, pro meu casamento. E o Marcelo com toda a calma do mundo. É porque ele me zoou outra vez, porque toda a calma, tranquilidade. Não, meu amor, Renan. Até que ele falou assim, olha, bom, assim não dá, né? Aí eu falei, peraí, eu vou acabar vivendo a mesma situação que a minha mãe vive. Pô, Marcelo vai embora. Vai vir um outro, e se eu não for tratada, vai ser a mesma coisa com outro, e com outro, e com outro. E eu tive, irmãos, que entender que a autoridade que eu não tive como pai, porque o exemplo que eu tive, irmãos, de pai, de homem, irmãos, não foi dos melhores, não se refletia no Marcelo. Eu tive que entender, irmãos, que o que eu buscava nele era um pai. E ele era o meu esposo. Era a cabeça da minha casa, como Cristo a cabeça da igreja. Irmãos, para eu entender isso foi muito difícil. Foi muito difícil, mas sabe o que acontece? Muitas vezes eu falo, não, mas eu queria assim. E ele diz, é assim, irmãos, e é assim. Embora não pareça, mas é. É a palavra dele, irmãos. Reina na nossa casa. Sim. Eu falei, eu não quero ter mais filho. Ele disse, tá bom. Tá bom. A palavra reina. Não quero mais ter filho. Tá bom, pronto, falou. Foi o último a dizer tá bom. Fechou. O marido é lindo. E aí, irmãos, eu fui tratada muito nisso. Hoje eu falo, irmãos, sem problema, porque eu realmente fui tratada. E aí, irmãos, a gente ia ter uma filha. Imagine, irmãos, eu não respeitando ele, a Sofia também não ia respeitá-lo. Então eu quero trazer para você o quê? A questão, irmãos, está aqui em jogo, não é só você. O problema todo aqui não é só você. É quem você está levando para o seu casamento, para o seu relacionamento. E os seus filhos vão ser o quê? São espelhos seus. Imagina eu gritando com o Marcelo, a Sofia ia gritar também. Imagina desrespeitando o Marcelo, a Sofia ia desrespeitar também. Mas a gente parte um princípio lá em casa, irmãos. Não é que o Marcelo é ditador, não, porque vocês estão vendo, né, que ele é lindo e não é mesmo. Não é ditador. Mas a Sofia, pergunta pra ela, filha, quem é o cabeça da casa? Ela vai dizer, a minha mãe, o meu pai. O meu pai é o cabeça dessa casa. Irmãos, ela tem noção disso. E ela tem esse princípio. Mas eu precisei ser tratada, curada. Como que eu ia tratar mulheres? Como que eu ia falar para as mulheres, olha, vem aqui, respeite seu marido, se eu não respeitava o meu? Então entenda que para você muitas vezes subir aqui, tem que ser tratado aí embaixo. Não queira pular etapas. Não queira, irmãos, eu já saio daqui, eu já vou direto. Consegui pular porque eu emagreci. Irmãos, eu emagreci uns quilos para mostrar para vocês. Não queira pular etapas, irmãos. Tem coisa que precisa ser tratada e você vai ser tratado. Jesus te esperou aqui quando você saiu de casa, falando, hoje eu quero tratar algo com ela. Ai, são traumas, são muito traumas. Eu não sei o que você passou na sua infância, eu não sei, irmãos. Você lembra quando o Mota falou o testemunho dele aqui? Colocou as fotos, irmãos. Você tem noção, tudo que ele passou, ele falou, olha, os meus filhos iam no mercado e falavam, pai, vou pegar aquele ali não que é muito caro, né? Irmão, se ele não fosse tratado, isso ia passar para a vida dos meninos.
Mas ele foi tratado. Sabemos que não foi fácil, mas irmãos, para ele subir no altar e falar, é porque ele foi tratado nisso. Doeu. Mas precisou ser tratado nisso. Para estar aqui falando com você e dizendo, olha, vai dar certo. Deu na minha vida, vai dar na sua também. Aquele dia, irmãos, eu até reativei a minha fé. Irmãos, todos os prints que eu tinha jogado fora de navio, de viagem, eu peguei de volta. Falei, eu vou viajar. Depois daquela mensagem do Mota, todos os prints, irmãos, que eu tinha excluído, eu falei, peguei de volta. Falei, tá lá. Eu falei, eu vou. Eu recebi a palavra. Ele falou com tanta firmeza aqui, irmãos, porque hoje ele vive. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, irmãos, que ela fala bem assim, no começo, né? Começa a indagar Jesus, aí depois ela diz para ele assim, me fala uma coisa, Jesus, aonde que nós verdadeiramente devemos adorar? Aí ele fala, chegará um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão onde? Ela está perguntando e ele diz, olha, mulher, deixa eu te falar uma coisa, nunca foi o lugar, a questão sempre foi você. Nunca foi o lugar que fez um adorador, é você. Se você estiver aqui, você adora. Se você estiver orando em casa, você adora. Se você estiver cantando para 1000 pessoas, você vai ser adorador. Se você estiver cantando para você, e você vai ser adorador do mesmo jeito. E que ele falou para ela, nunca foi o lugar, sempre foi você no lugar. Sempre foi você. Põe de novo aqui, de onde a gente parou, que eu não me lembro. Então, por favor, em diante. Olha só. Esse a gente já foi. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, dissesse bem, pode passar que esse a gente já leu. Esse a gente já leu. Também já lemos. Aqui. Nossos pais adoraram neste lugar, neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Onde devo adorar? Aí ele diz, isso aqui, ó. Nem aqui, nem ali. É aonde você estiver. É você que faz o lugar. É você, irmãos, que faz o lugar onde você está. Amanhã o pastor Mota vai pregar em algum lugar, vai lá direcionar casais. É porque ele não está na RV? Que ele não vai ser usado do mesmo jeito? Será que eu só canto ou você só prega quando você sobe aqui e essas luzes acendem? Não! Entenda, quando você entender, irmãos, que nunca foi o lugar e sim você, vão ter coisas que vão ser diferentes na sua vida. Então, até então ela estava preocupada, irmãos, com outras coisas. Quando ela começou a se aprofundar, quando ele começou a entrar, irmãos, ela começou a ficar preocupada com a adoração dela. Você já percebeu, irmãos, que quando você não está ali, irmãos, focado em Cristo, a última coisa que você pensa é se Cristo está se agradando das suas coisas? Quando você não está ali, irmãos, lá muito, a última coisa que você pensa, eu sei que eu falo gritando, no final vai estar todo mundo assim. A última coisa que você vai pensar, irmãos, é: será que a minha adoração está subindo? Mas quando você, irmãos, está ali tentando agradar o Pai de alguma maneira, você sobe, Senhor, recebe, Pai. Sei que eu cantei torto, sei que eu preguei uma palavra meio estranha, mas Jesus, recebe, Pai. É para ti. Quando você começa, irmãos, a não se preocupar com quem está à sua volta, quando eu começo, irmãos, a não me preocupar, veja, não é desleixo, não é de qualquer forma, porque as coisas de Deus, irmãos, é feita com muita ordem e com decência. Se eu não faço de qualquer jeito o meu trabalho para minha casa, muito menos vou fazendo as coisas de Deus. Mas quando eu começo a não me preocupar, subtonei, não subtonei, falei ou não falei, vou falar assim, não vou falar assim. Quando, irmãos, eu estava muito preocupada, porque eu falei, meu Deus do céu, todo mundo, irmãos, prega muito bem tranquilo, assim, ó, falando assim. Só que quando eu estiver preocupado, irmãos, de como eu vou falar, como eu vou me portar, irmãos, se não for para Cristo, irmãos, não é verdadeiro. E a minha preocupação aqui é passar para você o que Cristo passou para mim. A minha preocupação é que o canal esteja limpo, porque se o canal está limpo, irmão, não tem interferência. Eu não vou usar aqui, eu acho.
eu vou passar exatamente o que Cristo passou para mim. E vocês vão entender e vão receber. Porque vocês vão olhar, irmãos, vão estar no mesmo espírito. Sim ou não? Muito bem. Pode passar mais um pouco. Mais um que eu quero chegar no... Não, mais um. Mais um. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha o próximo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Quando ela estava ali falando, porque ela começou falando, conversando com ele, e ela falou assim: quando ela queria um profeta, ele foi usado como um profeta. Quando ela disse: o Cristo vem, ele disse: eu sou o Cristo, é o que você precisa, eu estou aqui. E o que eu entendo com isso? Eu entendo, irmãos, que Jesus, ele dá para você, irmãos, exatamente aquilo que você quer dele. Se eu quiser somente molhar o meu calcanhar, irmãos, eu vou viver com o meu calcanhar molhado. Mas, irmãos, se eu quero, se eu desejo, irmãos, me mergulhar, me inundar, irmãos, Cristo também tem isso para mim. Se você quiser a sua vida inteira viver, irmãos, do Deus que o Reco vive na vida dele, amém. Olha, o Reco tem uma pregação, nossa, eu quero viver isso que ele vive. Mas, irmãos, só pode viver testemunho dele. É você que sabe. Se você quiser viver testemunho do Mota, amém. Se você quiser viver do meu testemunho, amém. Mas se você quiser, você também vai ter um testemunho para contar. Se você quiser, irmãos, Cristo está dizendo assim para você: olha, se você quiser, eu não tenho só um pouquinho para você molhar os pés, eu tenho uma fonte para te lavar inteira. Cristo, ele vai se apresentar para você na medida que você quer ele. Queria um profeta? Tinha um profeta. O que você quer? Você quer um Deus que cura? Jeová Rafa? Tem. Quer um Deus de prosperidade? Tem. Quer um Deus de revelação? Tem. Mas se você quiser um Deus, irmãos, tem tudo isso e um pouco mais, também tem. Se você, irmãos, quiser mergulhar nessas águas, irmãos, você pode. Se você quiser, irmãos, viver dos testemunhos na internet, porque são, irmãos, nunca vi testemunhos, irmãos, como os da internet. Tem ninguém falido lá, não. Tem ninguém devendo na internet, não. Tem ninguém lá, irmãos, com problema, não. Se você quiser viver, irmãos, dos filtros do Instagram, irmãos, amém. Mas se você quiser, o Senhor está falando: eu tenho um real para você. Eu posso te lavar por inteiro. Eu posso, irmãos. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode te lavar de uma maneira que você vai falar: o que aconteceu? Eu te lavei. Os meus rios te lavaram. Está acabando meu tempo já. Cristo está falando: se você quiser viver com medidas, você pode viver. Mas o que eu tenho para você não cabe em medidas. O que Cristo tem para você, irmãos, não cabe em cântaro. O que Cristo tem para você, irmãos, não cabe em vasilha, não cabe em potinho. O que Cristo tem para você, irmãos, é muito, muito mais do que você pode, se você se posicionar para ter aquilo. Cristo pode tudo? Não, já sei. Eu já sei. Se você se posicionar, ele tem um rio, mano, para você. Mas se você quiser também viver de medidas, vive. Só que depois não coloca a culpa, irmãos, em Deus. Porque sabe o que acontece? Ela chegou ali com um cântaro e ele começou a falar para ela. E daqui a pouco, irmão, sabe o que ela fez? Imagina que ela saiu de casa com um cântaro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Muito bem. Aí ela foi com esse cântaro. Depois que ela saísse dali, irmãos, ela ia para onde? Mas a Bíblia diz que quando ela saiu dele, ela foi para outro lugar. Vamos ver para onde ela foi. Passa aí, Lari. Não é isso não, é mais um. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: o quê? Vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Irmãos, eu comecei falando aqui sobre mudança.
se o teu caminho, se a tua rota, ela não for mudada, irmãos, quando você encontrar Cristo, você encontrou qualquer pessoa, menos o Cristo. Aquela mulher, irmão, saiu de lá com tanto, ela foi pegar água e ela simplesmente ia voltar para casa. Só que sabe o que acontece? Aquele cântaro ficou tão pequeno para ela que ela largou ele lá e foi lá para a cidade. Ela saiu, deixou, irmãos, e foi lá falar: vim, eu vi um homem. Será que porventura não é este o Cristo? Será? Glória a Deus. Toda vez que você sair de casa, você tem que sair pensando: não é só mais um culto, não é só mais uma palavra, não é, porque este culto, irmãos, pode ser o decisivo para a sua vida. O culto de domingo pode ser o decisivo para a sua vida. E eu quero falar, irmãos, resumindo com tudo isso. Saiu de casa uma mulher machucada por dentro. Não sei se ela teve 5 casamentos e ela se separou dos 5, a Bíblia não diz. Não sei se de repente ela teve 5 relacionamentos sem ser casamento e não era o dela. Mas a Bíblia diz, irmãos, que foram 5 falidos. E aquele que ela estava, irmãos, também não era. Você tem noção? Você tentar 1, você tentar 2, você tentar 3, você tentar 4, você tentar 5 vezes, irmãos. E quando finalmente você pensa que está acertando, Cristo vem e diz: está errado. Mas está errado, sabe por quê? Está errado porque você está fazendo do seu jeito. Quando você deixar eu fazer, aí sim vai ser o certo. Por mais que você ache que você sabe, irmão, você não sabe nada quando você vem para Cristo. Todos os dias tem coisa nova para você. Todos os dias tem coisa nova, irmãos, para você. Eu não vou me estender mais. É necessário que você seja curado para curar outras pessoas. É necessário, irmãos, que você esteja limpo para limpar outras pessoas. Se você sabe, irmãos, que aquilo vai te arrastar, não vá. Não, porque agora eu sou crente, eu vou falar para o mundo inteiro. Irmãos, se você não tem certeza, deixa outras pessoas irem, irmãos. Fica, recebe um pouco mais, se alimenta um pouco mais e depois você vai. Porque se você vai, irmão, se você não está pronto, você fica lá junto. Olha, a igreja, o pastor, não, foi você que não respeitou o tempo. Precisa ser respeitado, irmãos, o tempo. Cristo te chamou, Cristo está te limpando, Cristo tem algo novo para você, irmão. Só que há um tempo para todas as coisas. Quando for o tempo de você ir, então Ele vai te preparar e você vai. Enquanto Cristo quiser que você, irmãos, fique aqui se fortalecendo e se limpando, você vai ficar. Ai, mas é que eu vejo as pessoas indo para a África, indo não sei para onde. Eu vejo as pessoas viajando, eu vejo as pessoas indo, irmãos. Se elas vão e estão preparadas, ok. Mas quantos foram e não voltaram? Se limpa primeiro, se cura primeiro. A gente tem, muitas vezes, muitas pessoas dentro da igreja, a gente tem que ficar escolhendo: será que eu posso falar com essa? E de repente, irmãos, a gente tem mulheres frustradas. Ai, sabe o que acontece? Acho que eu casei muito cedo, pastora. Acho que eu não estou vivendo o que eu precisava viver. Irmãos, Cristo está falando para você: olha, já que tá, deixa eu fazer. Tem uma senhora aí que casou 18 vezes e disse assim: é melhor casar 18 vezes do que manter-se num casamento falido. Irmãos, toda vez que der um problema, ela vai passar para outro casamento. E vai passar para outro, vai passar para outro, vai passar para outro. Cada vez que der alguma coisa, ela vai passar para outro. Só que sabe o que acontece? A vida inteira ela vai ter um buraco lá dentro, irmãos. E Cristo está falando para você: olha, vem aqui. Tem algo aí dentro que precisa ser mudado. Deixe eu mudar. E quando eu mudar, que você sair daqui e for falar para as pessoas não vão olhar você como uma pessoa que teve 5 maridos. Elas vão olhar para você e vão dizer: tem alguma coisa diferente. Porque, irmãos, foi o mesmo dia. Ela deixou o cântaro e ela foi para a cidade. Será que Cristo mudou, irmãos, a cidade inteira? Não, mudou ela.
Então quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Quando o seu jeito de pensar, de falar e de agir muda, tudo que está perto de você muda também. Você espera que A mude, que B mude, que C mude, mas você em si não deixa Cristo, irmãos, mudar. Então quando você mudar, de repente o teu marido vai ver uma mudança e vai dizer: tem alguma coisa diferente ali. Você quer que o testemunho das pessoas impacte a sua casa, sendo que você não tem um testemunho. Você quer que as pessoas ao seu redor sejam referência, quando você tem que ser referência dentro da sua casa, quando você tem que ser a referência para quem está do seu lado. Eu quero demais que a minha igreja seja referência. Ótimo. Quero trazer minha família, quero trazer os meus irmãos. Tem pessoas de referência, tem pessoas que eu quero que ela conheça. Mas irmãos, se ela não vê em mim, ela vai achar que todo mundo é igual a mim aqui dentro. Ela vai achar que todo mundo que está aqui é do mesmo jeito que eu. Que pulo, rodo, falo línguas, profetizo, canto, um amor maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Mas quando eu saio lá fora, irmãos, não pode passar uma mulher do lado que eu faço. Aí eu quero que os meus familiares sejam impactados por esta igreja, sendo que esta aqui é falida. Quando essa igreja aqui, irmãos, essa aqui, ó, for curada, sarada, a última coisa que ela vai ter que fazer é pegar um microfone para pregar. Quando essa igreja aqui, ó, for uma igreja sarada, liberta, transformada, a última coisa que eu vou precisar fazer é abrir a Bíblia e pegar esse microfone. Porque eu vou ser o próprio microfone. Porque a minha vida vai ser, irmãos, a palavra. A última opção sua, irmãos, é estar aqui. E essa mulher, lá no 28, vai. Não, 39, desculpa. 4:39. Diz assim. 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Mas não era uma mulher que tinha sido 5 relacionamentos falidos? Não era alguém que procurou sair no horário, irmão, se não tinha muita gente na rua? Não era alguém que saiu assim quando não tinha muitas pessoas? Veio meio cabisbaixo, disse: tomara que não tenha ninguém lá naquela festa. Olhou e falou: tomara que ele nem fale comigo. Tomara que ele nem fale comigo. E muitos, já lemos essa, passa. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali mais 2 dias. Irmãos, eles nem passavam pelaquela cidade. Quando encontrou a mulher, ela veio toda cheia de: quem é você para me pedir água? Você é maior do que o nosso pai? Indagando, irmãos, e depois ela saiu, ela falou, e as pessoas ainda pediram para ele ficar. Foi Cristo que saiu dali e foi para a cidade? Não, as pessoas vieram até ele por causa de um testemunho mudado. Por causa de uma pessoa que mudou, irmãos. Por causa de uma pessoa que vestiu uma camiseta evangélica com boné escrito: eu sou a igreja. Irmão, se você não é a igreja, não coloque, não use esse boné, não. Se você é uma igreja falida, não põe esse boné na cabeça, não, irmãos. Porque você sai por aí, irmãos, de uma maneira que não condiz para a sua igreja. Bem, de igreja você usa, não, irmãos. Sai não. Fica aqui, se tudo certo. Fica aqui, escuta mais um pouco, aprende mais um pouco. E aí quando você tiver, irmãos, sabe, bem, aí você pega esse boné e sai com honra assim, ó: eu sou a igreja. Eu sou uma igreja lavada. Eu sou uma igreja o quê? Pura. Eu sou uma igreja que respeita o tempo. Eu sou uma igreja verdadeiramente pronta para ir. Irmãos, muito bom o projeto do Casulo. Muito bom.
E é muito, irmãos. Bacana que você vai aprender. Respeite o seu tempo, irmãos. Respeite o seu tempo. Muitas das pessoas, você vê um testemunho incrível, você fala: nossa, irmãos, por favor, eu não vou ficar chamando você aqui, vem aqui na frente. Vem não, quero que você fique de pé. Se você, irmãos, está em paz, se você acha que você, sabe, não tem nada para mudar, se você acha, irmãos, que você está totalmente sarado, então, irmãos, a gente só vai louvar e você vai embora. Mas se você sabe, irmãos, que precisa, irmãos, de uma mudança, se você sabe, irmãos, que necessita ser sarado algo dentro de você, o que é, pastor? Eu não sei, eu não conheço você. Eu vejo você quinta, domingo, outros dias, mas eu não sei o que se passa dentro da sua casa. Eu não sei o grau, irmãos, depressivo que você está. Eu não sei, irmãos, como está a sua força para sair de casa e vir até aqui. Eu não sei como você está. Mas o Senhor tem cura para você hoje. O Senhor teve cura para essa mulher, Ele tem para você também. O Senhor está falando: hoje eu curo você para que você possa ir e ir em paz. Hoje eu tenho cura para você para que você possa chegar em casa, para que você possa deitar e você possa dormir em paz. Coisa que os crentes não têm. Só que a paz, irmãos, que não tem lá fora, é o que nós temos que ter. E essa cura que o Senhor tem para você. Vem, pastor Reco, sobe aqui. Sobe aqui. Cadê você? Pastor, eu preciso ser curada. Pastor, eu não posso continuar o meu casamento assim, o meu relacionamento. Pastor, eu vou casar e eu não posso levar isso dentro de mim. Pastor, eu vou falar com pessoas, eu vou trabalhar, mas eu não posso, pastora, falar se a igreja lá, sendo que essa igreja aqui tem lacunas, tem dores, tem feridas que não foram saradas. E Cristo está falando para você: vai lá, chama lá o teu problema, porque o problema dela é esse marido. Qual é o seu? Vai lá, chama lá o seu problema. Mas eu tenho voz para cantar. Eu vou louvar, não sei se eu tenho voz mais. Mas se você precisa de uma cura, o Senhor tem para te dar. Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas
hoje o Senhor tem para você. Larga o seu cântaro, larga essa medida, larga esse Jesus no potinho. Ei, receba vida, 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 vida. Receba vida. A fonte inesgotável está aqui para você. Participa. Aleluia. Se você recebeu essa palavra, se você sabe que precisa